começando, hein? Transmitir ao vivo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um INAP Talks. Estamos aqui com Marcelo Felipe, nosso trainer. Marcelo, seja bem-vindo. Sempre um prazer, Tainá. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem já chegou, boa noite a quem vai assistir a gente depois. Aí pode ser boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai assistir. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, o nosso tema de hoje é Trazendo da Mente para o Músculo, que é um dos assuntos da autoliderança, né? Ou do AGP, Acessando o Seu Gênio Pessoal. Fala um pouquinho para a gente, o que é o AGP? Ele está relacionado com a PNL? Vamos lá, para o pessoal poder entender um pouquinho mais. O AGP é um dos módulos de entrada da neurosemântica. O que é a neurosemântica? Voltando um pequeno passo atrás. A neurosemântica é uma das variações da PNL. É uma variação que estuda muito os nossos níveis da mente, como é que a nossa mente funciona, como é que nós criamos essas camadas da nossa mente e como nós podemos usar isso para chegar no lugar que nós queremos. Então, quando a gente fala de neurosemântica, para a gente chegar no AGP, a neurosemântica a gente pode dividir em duas, neuro e semântica. Semântica é o que acontece na nossa mente, são os significados que nós carregamos. Neuro é o que acontece na nossa neurologia, são as vivências que nós temos, a performance, é como a gente transforma isso em resultado no nosso dia a dia. Então, no fundo, nós vamos responder sempre a um gráfico, significado versus performance. O que eu faço na minha mente, o que o meu corpo entrega de resultado, que minhas atitudes entregam de resultado. Quando a gente pega esse gráfico, a gente precisa analisar 4 quadrantes. Se eu não tenho nenhum significado e eu não tenho nenhuma performance, eu estou perdendo meu tempo na vida. Eu não estou aproveitando a oportunidade que eu tenho aqui nessa vida. Se eu tenho um nível de significado muito elevado, agora eu não consigo performar, eu vou virar um sonhador. Eu vou sonhar, eu vou ter ideias muito bacanas, mas parece que a minha vida não anda. Eu não consigo botar em prática aquilo que eu realmente quero. Por outro lado, se meu nível de significado é baixo e eu tenho alto nível de performance, eu corro o risco de virar um workaholic. Trabalho, mas para que eu estou trabalhando? Ou me dedico excessivamente a uma área da minha vida, mas sem me perguntar para que eu quero aquilo. Quando a gente pensa na essência da neurosemântica, eu vou pensar no teu significado mais elevado com a tua performance mais elevada. Aí nós chegamos naquilo que nós vamos chamar de autorrealização. É quando você efetivamente se realiza na sua vida. Você consegue tirar o máximo de significado de você e transformar isso no máximo de ação e de performance no seu dia a dia. Esse equilíbrio é a base da neurosemântica. Encontrar os níveis dos significados que eu carrego na minha mente e conseguir fazer cada um deles performar no meu dia a dia. O AGP vai ser uma ferramenta, um módulo da neurosemântica que se chama Acessando o Seu Gênio Pessoal ou Autoliderança, onde a base dele é ajudar a gente a tirar os nossos significados, organizar esses significados para levar uma vida mais focada, uma vida no flow, onde eu posso usar 100% de mim naquele mesmo lugar. Para fazer isso, nós vamos estudar e vamos aprender uma série de coisas. Ele vai entrar em alguns conceitos da PNL, da programação neurolinguística, porque ele já vem da PNL, e ele vai agregar algumas outras coisas, como, por exemplo, a gente vai perceber que a cada nível que a nossa mente eleva, eu tenho um estado emocional compatível com isso, que a gente vai chamar de meta-estado. Então, nós vamos começar a fazer mapa de como a nossa mente funciona, descobrir nesse mapa o que está funcionando bem e o que está funcionando eu quero potencializar e fazer crescer, e o que não estiver funcionando é aquilo que eu vou trocar. Eu vou trocar, vou limpar, vou organizar aquilo, vou ressignificar para que eu chegue no meu caminho. Focando no AGP, esse caminho mental significa estar 100% no lugar que eu quero, com o máximo da minha performance, com o máximo do meu significado. Resumir rapidamente aí, Tainá. E aí, já para adiantar, para os amigos e as amigas que estão nos assistindo, vai deixando a sua pergunta. O que você quer saber? Senão o Marcelo e a Tainá vão ficar falando aqui sozinhos. A gente já tem algumas perguntas que a gente já tem prévias ali, mas a gente quer ouvir você que está nos assistindo agora. E também fica tranquilo que a gente vai ter uma prática mais para frente nesse INAP Talks. A gente vai fazer uma prática que você vai poder experimentar. Já para adiantar, separa aí papel e caneta, porque você vai precisar deles. Marcelo, você pode dar alguns exemplos assim do que a gente aprende num treinamento de AGP? Sim.
O AGP, ele basicamente vai passar em 14 técnicas. 14 técnicas que nós vamos passar em alguns encontros, e normalmente a gente faz isso ao vivo, e nós vamos fazer isso ao vivo, e essas técnicas passam por você entender quais são os seus poderes pessoais, de pensar, de sentir, de falar e de agir, entender o que atrapalha esse poder e trazer de volta o teu poder pessoal. Passa também para a gente separar e distinguir o que é autoconfiança do que é autoestima e aprender a resgatar a nossa autoestima e gerar esse entendimento na nossa mente. Nós vamos aprender também, no AGP a gente aprende também a dizer sim para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente não quer, para saber trazer mais para a nossa vida daquilo que a gente quer e evitar aquilo que a gente não quer, começando a mudar o nosso panorama mental e as nossas crenças. Nós vamos aprender técnicas que nos permitem dar mais prazer naquilo que eu quero e, ao mesmo tempo, tirar prazer daquilo que eu não quero. O que eu não quero ter prazer, por exemplo? Se eu tenho um vício no meu comportamento, e eu quero vencer aquele vício, aquela procrastinação, por exemplo, seja lá o que for, eu preciso tirar o prazer que está ali dentro disso. Se eu quero mudar um hábito, eu preciso tirar o prazer que está ali me atrapalhando para que eu possa ter um hábito melhor. Se eu quero ser mais saudável, por exemplo, eu vou ter que tirar um pouco do prazer excessivo da comida. Isso a gente aprende também no AGP. Nós vamos aprender também a como lidar com as nossas emoções, entender que toda emoção ela é boa para a gente, ela nos ensina alguma coisa. Cabe nós aprendermos as nossas lições. Vamos entender quais são os conceitos que a nossa mente cria e quais os problemas que nós temos com esse conceito, tipo política, economia, dinheiro, sexualidade, seja lá o que for. Cada conceito que eu carrego na minha mente, e se esse conceito não estiver harmonizado, ele vai afetar a minha vida diretamente. Vamos aprender também outras coisas, como levar um princípio que a gente carrega na nossa mente para o nosso músculo, que é até um pouco o tema da nossa live. Como é que a gente tira alguma coisa que está na nossa cabeça e transforma em movimento real na nossa vida? Isso é um desafio para a maioria de nós. Você que está aqui agora nos assistindo. Quantas coisas bacanas, quantas ideias legais você tem na sua cabeça, quantos princípios legais, quantos valores você tem, mas na hora do vamos ver, você acaba adiando e não coloca isso em prática. A gente vai fazer uma prática, uma leve prática para você começar a entender isso, de tirar da sua mente e levar para o teu músculo e levar para o teu movimento. Dentro disso tudo, nós vamos aprender ainda a técnica do gênio pessoal. Como é que eu acesso e entro em flow? Como é que eu aprendo a entrar em flow, entrar nesse foco de ter 100% de mim no lugar? Como é que eu aprendo a sair de lá quando eu quero, ter o domínio? A maioria de nós até entra nisso, só que a gente faz naturalmente e não consegue controlar o tempo. Então, se você tem que atender um cliente e está empolgado conversando com esse cliente, você nem vai ver o tempo passar. Vai ser muito bacana com esse cliente. Mas e o próximo que você vai atrasar porque você entrou no teu flow e não soube quando sair dele? Então, a gente vai entender como a gente entra, como a gente sai e, principalmente, como a gente escolhe. Nós vamos aprender uma técnica também de possibilidades para começar a fazer perguntas para a nossa mente inconsciente, para permitir que esses 98%, 99% da nossa mente inconsciente, que capta tudo que está ao nosso redor, possa também trazer para a gente soluções. E vamos aprender algumas outras técnicas que vai culminar quando a gente fazer um alinhamento pessoal da nossa decisão mais elevada, das metáforas que a gente traz na nossa vida com o nosso comportamento, com o contexto onde nós vamos aplicar aquilo. Para todos vocês que estão aqui nos assistindo, eu estou resumindo muito aquilo que a gente faz em 24 horas, por exemplo. Mas a ideia aqui é você entender um pouquinho do AGP, que é uma ferramenta muito legal, na verdade é um conjunto de ferramentas, como eu falei para você, são 14 ferramentas que você vai passando dentro dela e tem duas formas de você usar o AGP básicas na sua vida. Ou você pega cada uma dessas ferramentas e agrega no teu, faz com você para trabalhar as coisas específicas que cada uma vai trabalhar, ou você pega as 14 e passa as 14 para a mesma questão para você atingir o teu flow. Então, imagina que eu quero escrever um livro e eu quero poder fluir escrevendo esse livro e aprender a escrever cada vez mais. Eu posso pegar essas 14 ferramentas e fazer um fluxo passando por todas elas para atingir meu flow, para poder vivenciar isso. Para as pessoas que são coaches, terapeutas como eu, você ganha 14 técnicas que você pode usar em momentos diferentes com seus clientes, com seus pacientes, todas elas baseadas na estrutura da PNL, cada uma para trabalhar um ponto específico. E, ao mesmo tempo, você ganha 14 técnicas que você pode trabalhar junto com o seu cliente, sessão por sessão, para ajudar ele para chegar no lugar que ele quer. Resumi bem rapidamente aí, Thais. Se tiver mais perguntas aí, manda ver.
Se alguém estiver perguntando alguma coisa, se não tiver, pergunta. Então, manda aí. Temos sim. A Elisa Gomes perguntou, é possível colocar a consciência no autocontrole? Colocar a consciência no autocontrole? Desenvolve um pouquinho mais para mim aí, Elisa. Você diz ter consciência, porque autocontrole é a primeira fase de um processo. Sempre que eu quero vencer alguma coisa, primeiro eu preciso controlar isso. Só que eu tenho a segunda fase, que é entender e transformar isso num processo natural. E nessas duas fases, eu preciso ter minha consciência. Eu só consigo controlar aquilo que eu consigo perceber. E para estar percebendo, eu preciso ter consciência dentro disso. Eu preciso conseguir observar isso. Eu preciso conseguir perceber quando isso acontece na minha vida. Eu preciso conseguir saber quais são os gatilhos que acionam essa questão. Depois que eu percebo isso, eu vou conseguir controlar. Então, vamos imaginar que eu sou muito explosivo. As pessoas falam comigo ou alguém me fecha no trânsito e eu brigo com aquela pessoa. Primeiro ponto é eu reconhecer isso. Segundo ponto é eu jogar essa consciência, essa autoconsciência para puxar o freio de mão e diminuir meu impacto. Se eu sei que eu discuto com alguém, eu não vou nem baixar os vidros do carro, por exemplo. Eu vou respirar fundo, eu vou fazer alguma coisa. Depois que eu estou controlando, eu vou buscar um novo entendimento para aquele tipo de cenário, para que eu possa vencer aquilo definitivamente. A autoconsciência é necessária em todo o processo. Ela vai começar com o reconhecimento, vai passar pelo teu controle, teu autocontrole naquilo, mas ela precisa chegar na fase 3, que é a naturalidade. O que é naturalidade? Você mudou. Como é que eu sei que eu mudei alguma coisa na vida, para ficar mais fácil? É quando você já faz aquilo naturalmente, sem precisar pensar. Essas 3 fases, eu vou precisar ter a minha consciência. Depois que chegou na fase 3, aquilo já vai ficar internalizado e você vai fluir naturalmente. Não sei se era isso que você queria saber, Elisa. Se não for, pergunta mais aí que a gente está aqui para responder. Mais perguntas aí, Thay? Por enquanto, não. Mas eu tenho uma pergunta, Marcelo. Quais os desafios que você entende que temos hoje para liderar a nossa própria vida? Hoje, no momento de pandemia, e aí quando eu digo pandemia, entendam mudanças, onde a vida de todos nós praticamente teve que mudar em algum grau, tanto no nível de cuidar da nossa saúde, quanto no nível das nossas rotinas diárias. Quando a gente vive num mundo que muda tudo que é a nossa rotina, todos os nossos parâmetros, mais do que nunca, a gente precisa se autoliderar. Autoliderar é, em primeiro lugar, parar de brigar com o mundo do lado de fora e perceber que sou eu que faço o meu mundo. Mas, Marcelo, o presidente, o governador, o empresário, o dono do negócio, todos eles podem fazer o que eles querem. Mas se a gente não trouxer essa autoliderança para que você, eu, cada um de nós que estamos aqui juntos, exerçam os nossos valores no mundo, traga para a nossa autorresponsabilidade aquilo que a gente precisa, o movimento que a gente precisa, para que cada um de nós desenvolva essa autoconsciência, a gente não vai conseguir evoluir no caminho que a gente quer. Então, a primeira coisa dessa autoliderança começa até com a pergunta da Elisa lá, que é essa autoconsciência. É você olhar para dentro e trazer essa responsabilidade e parar de brigar com o mundo lá fora. Pô, mas se tem coisa lá fora, Marcelo, que eu não concordo, eu vou fazer o quê? Faz a sua parte naquele mundo onde você consegue ter influência. Porque se você fizer a sua parte, eu fizer a minha, e todos nós fizermos a nossa, passo a passo, nós vamos aumentando essa influência e vamos ajudando as pessoas a se desenvolverem. Essa é a base da nossa autoliderança. Então, o resumo é autorresponsabilidade, é perceber que não é o mundo que faz a minha vida, sou eu. O mundo pode até gerar mais obstáculos para eu gerar a vida que eu quero, mas se eu tenho capacidade para isso, se eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer acontecer. Eu posso ter uma fase de transição, mas eu vou trazer para a minha responsabilidade e vou dar o meu máximo para sair do outro lado. Essa é a base da autoliderança, e nesse momento, eu que atendo um monte de empresa, um monte de gente no Brasil inteiro e até fora do Brasil, eu percebo uma coisa em comum. A gente ainda tem muito a tendência em botar a culpa do lado de fora, em brigar com o que está errado do lado de fora, seja do governo, seja na empresa, não importa, seja num familiar. O que a gente precisa é trazer isso de volta para dentro. E ou a gente assume a nossa responsabilidade nesse mundo sobre a nossa felicidade, faz valer ela, ou o mundo vai ter sempre influência e vai derrubar a gente, não importa qual seja as questões que estejam acontecendo. Num momento como esse de pandemia, mais do que nunca, isso fica claro. Tem pesquisas saindo que o índice de pessoas, de casais que se separaram, aumentou muito na pandemia. O índice de violência familiar aumentou muito. Por que será que aumentou? Quando todo mundo tem que ficar em casa, não deveria ser o momento da gente se amar mais, se cuidar mais e valorizar mais a nossa própria família?
Agora, como é que a gente faz isso se a gente não assume a responsabilidade? Se a gente não conserta aquilo que precisa ser consertado no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa forma de ler o mundo. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que um momento de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, nós podemos usar ele para sofrer ou para aprender. Eu escolho aprender. Você escolhe. Isso é autoliderança. E a importância do foco, Marcelo? Como que você entende esse conceito? Foco. Ainda pouquinho antes de eu começar essa live, o último cliente que eu atendi, um dos papos foi exatamente esse. Hoje se olha muito foco como eu tenho que fazer uma única coisa. Eu, por exemplo, sou muito ativo e tenho muita energia. Se você me colocar para fazer uma única coisa, eu não vou conseguir fazer, eu vou ficar inquieto com aquilo. Eu preciso ser multitarefa. Só que é aqui que vem o segredo. Eu não posso ser multitarefa saindo de uma e indo para outra. Não é assim. Quando eu faço isso, o meu cérebro perde o foco toda hora e perde profundidade. O que eu preciso fazer é pegar tudo aquilo que eu tenho para fazer no meu dia e diminuir no menor bloco possível. E fazer o menor bloco possível. Se eu divido aquilo no menor bloco que eu posso, com início, meio e fim, e fecho aquele bloco, eu posso ir para um outro bloco de uma outra coisa que eu tenho para fazer. Exemplo, eu tô montando a minha programação das minhas redes sociais. Eu posso montar a programação do dia de amanhã, por exemplo. Está pronto, início, meio e fim? Show de bola. Posso montar uma proposta para um cliente, depois posso montar a apresentação do meu próximo treinamento, depois vou fazer um atendimento de coaching, depois volto e faço uma reunião, eu posso ir trocando. Quando eu quebro tudo que eu posso em pequenos blocos, ali, tudo aquilo que depende de mim, eu começo a usar o melhor do meu cérebro. Se eu ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, a tendência da nossa energia é diminuir. Pensa aí, se você já parou para estudar alguma coisa, e você fica 1, 2, 3 horas estudando aquilo, daqui a pouco você não está lá meio que brigando para prestar atenção naquilo. Se você insistir muito, eu brinco que até a mosca tira a tua atenção e te desfoca daquilo. Então, o importante é, traz isso para o menor bloco, porque aí você pode fazer 4 coisas, só que você vai fazer um bloco de uma, da parte 1, um bloco da segunda, um bloco da terceira, um bloco da quarta. Depois você volta e faz da 1. Quando eu aprendi isso na minha vida e comecei a usar, e o que eu estou falando aqui com vocês, eu não faço só comigo, eu ajudo um monte de clientes nisso, eu já tive um monte de feedback sobre isso. Quando você encontra esses blocos, os menores blocos, você descobre que você pode ser muito produtivo, onde você pega o teu foco e reduz a pedaços menores. Aí você pode fazer várias coisas com alto nível de produtividade. O AGP vai te ajudar um pouquinho nisso, para você saber entrar, porque você tem que fazer aquele bloquinho com início, meio e fim com 100% de você. Não adianta, por exemplo, eu estar ali fazendo aquilo pensando na conta que eu tenho para pagar daqui a pouco. Se eu ficar assim, eu estou dispersando a minha energia. Então, foco para mim, é produtividade. É quebrar tudo que eu tenho em pequenos blocos, intercalar eles e estar 100% em cada um deles. Show, Marcelo. Nós temos uma pergunta aqui do Dionésio. Ele pediu para você falar um pouco sobre baixar o prazer. Baixar o prazer. Então, vamos lá, meu caro Dionésio. Um abraço para você, meu caro. Quando a gente fala de prazer, na nossa mente, várias camadas são criadas de prazer. Então, vou dar um exemplo. As pessoas que eu já tive a oportunidade de ajudar, por exemplo, com bebida, que elas bebiam em excesso, eu já fui levantando e descobri, por exemplo, numa delas que ela tinha 9 níveis de significados diferentes para beber ali. Se ela tem 9 níveis diferentes de significado para beber, cada um daqueles níveis traz uma compensação emocional. O que é tirar o prazer, Dionésio? Primeiro é mapear todos os níveis de significado que a pessoa traz na mente dela. Todos os níveis na mente dela para aquilo, seja beber, seja muito chocolate, não importa o que seja. Você vai fazer esse mapa e para cada um deles você vai mapear qual é o estado emocional que aquele significado gera. E aí você consegue fazer um mapa de prazer daquela pessoa. A partir do momento que você faz esse mapa de prazer, você vai inverter. Se aquilo, imagina que eu estou fazendo isso para o chocolate, eu tenho 10 significados diferentes para comer chocolate. Por exemplo, a comer chocolate me faz esquecer dos problemas, significado 1. Outro exemplo, quando eu como chocolate, eu lembro a minha infância, quando eu podia fazer tudo aquilo que eu queria. Opa, significado 2. Para cada um desses significados, você vai ver que tem um estado emocional associado. Quando eu faço esse mapa, eu estou lá com o meu mapa de comer chocolate. Mas imagina que a pessoa quer diminuir o consumo dela porque ela está comendo demais, isso está fazendo mal para a saúde dela. O
que nós vamos fazer? A partir do momento que nós mapeamos esse mapa, nós vamos começar a redistribuir esses significados. Então, se eu tenho um significado que me lembra a infância, por exemplo, eu vou descobrir uma outra coisa que eu posso fazer na vida para ter aquele mesmo prazer emocional associado. Se eu consigo tirar aquilo do chocolate e levar para outro lugar, eu vou esvaziando o prazer do chocolate. Então, o que é importante para funcionar melhor essa técnica? É você, para cada nível de prazer que você identificou no nosso exemplo do chocolate, você conseguir aplicar isso em outra área da sua vida que seja bacana para você. Conforme você vai tirando, você vai esvaziando o prazer no chocolate. E aí você vai naturalmente começar a ter muito mais controle em relação ao chocolate. Você esvaziou o prazer dele. Qual é o cuidado disso? Eu não posso simplesmente tirar o prazer do chocolate. Eu preciso realocar ele em outro lugar na minha vida. Porque senão, se eu não tenho aquela compensação em nenhuma área, muita chance do meu cérebro trazer aquilo de volta. Esse, inclusive, é um dos pontos que fazem muitas pessoas que têm um vício ou uma dificuldade, tirando a parte química. Lembra que eu estou falando da parte de significado emocional. Eu não estou falando quando são vícios maiores, tem a parte química e fisiológica. Isso é outra parte, que aí é a parte médica que vai tratar. O que a gente está falando é do conceito emocional e dos níveis do significado da pessoa. Se eu tiro aquilo, mas não boto no lugar, naturalmente eu vou me sabotar e vou trazer aquilo de volta. E a maioria das pessoas quer fazer isso, quer zerar o prazer em alguma coisa que ela quer tirar da vida dela, mas ela não está realocando aquilo para um lugar onde pode ser saudável. Aí, normalmente, rola sabotagem. Respondi aí, meu caro. Se não, pergunta mais. Tem mais perguntas? Thay? Por enquanto, não. O pessoal está um pouco tímido. Tá tímida, gente. Então vamos fazer uma vivência. Vamos fazer uma vivência com eles. Vamos fazer aquela tímidos. prática que você falou. Vamos fazer uma prática. Peguem aí, por favor, papel e caneta, como eu falei, para você anotar algumas coisas. Deixa eu dar um golinho na água aqui. E vamos nós. Você vai pegar o papel e a caneta e a gente vai começar a anotar algumas coisinhas nisso. O que a gente vai fazer aqui bem rapidamente? Eu vou fazer bem rapidamente aqui, porque a gente tem pouco tempo. A gente vai trabalhar para você tirar um princípio que está na tua cabeça e levar isso para as suas ações do seu dia a dia. Para isso, você vai criar 5 frases. Primeira delas, pensa qual é o princípio que você carrega na sua mente, mas que você ainda não consegue aplicar na sua vida. Por exemplo, ter uma vida saudável me faz feliz. Isso é um princípio. Fazer atividade física me dá mais energia para eu viver o meu dia bem. Isso é um outro princípio. Só que eu não consigo fazer atividade física, não adianta nada pensar nisso. Então, pensa numa frase que defina um princípio, algo que você carrega na sua mente, que você quer muito botar em prática, mas você ainda não coloca ali. Por exemplo, para o lado financeiro. Guardar todo mês um percentual do meu salário me faz crescer financeiramente. Esse é um princípio financeiro. Só que às vezes é difícil. A pessoa vai e aquele dinheiro vai sempre embora, de alguma forma. Então pensa, o que você está carregando na sua mente, que você quer botar na sua prática? Transforma isso numa frase, começando com eu sei, e aí você termina a sua frase. Então vai lá, vou dar alguns segundos. E vou dando exemplos aqui para vocês, para ajudar. Eu sei que fazer atividade física me faz ter uma vida com mais qualidade, com mais prazer. Essa é uma frase. Eu sei, por exemplo. Escreve a sua aí agora no papel. Essa é a primeira frase. É o princípio que você carrega na sua mente. Segunda. Todo aquele princípio que eu estou carregando na minha mente, eu preciso construir uma crença que fortaleça ele. Essa crença é como um carimbo que vai aprovar aquilo para que aquilo entre na sua neurologia. Então, pensa na crença que você quer construir sobre esse princípio que você pensou. Para você pensar na crença, você vai escrever uma frase aí. Eu acredito que... Completa essa frase. A primeira coisa que vier, vou dar exemplos para você. Eu acredito que praticar atividade física de 3 a 4 vezes por semana vai fazer um bem incrível na minha vida. Faz uma frase dessa que se transforme numa crença. Eu acredito em que... Escreve aí. Faz a tua frase. Eu sei que eu estou fazendo bem rapidinho, mas a gente tem pouco tempo. Depois, quem for praticar isso dentro do curso, você vai ver que você vai poder vivenciar isso muito mais. Então, a primeira frase, primeiro nível, teu pensamento, o princípio que você está carregando na sua mente, foi o que você escreveu aí. Eu sei que. Segundo, é você pegar esse princípio e começar a construir uma crença para isso. E aí você começa a frase com eu acredito que e completa.
Terceira coisa, depois que eu dei clareza e consciência para o meu princípio, que eu dei clareza e consciência para a crença que eu quero construir, que você escreveu, vem a terceira parte, que é a decisão. Qual decisão que eu preciso tomar sobre isso? Então, você vai escrever outra frase que vai começar com eu vou. Exemplo, eu vou fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Pegando lá o nosso exemplo. Você vai escrever aí, eu vou fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Esse é o nosso exemplo. Dentro daquilo que você escreveu, coloca aí. Eu vou o quê? Coloca aí e descreve isso aí para você. Quarta coisa. Então, primeiro, princípio. Estou resumindo aqui para dar tempo de vocês irem escrevendo. Eu sei, eu compreendo. Você fez a tua frase, que é aquilo que você trouxe consciência, que você carrega na sua mente. Você desceu com isso para transformar numa engrenagem, na crença que vai carimbar o passaporte daquilo para a sua vida. E aí você escreveu eu acredito que e completou a sua frase. Terceiro, você tomou a sua decisão. Eu vou fazer o quê com isso? Quarto, depois que você te pega o princípio, bota a engrenagem para funcionar na tua crença, toma a tua decisão, chegou o momento de você sentir isso. Chegou o momento de você levar isso para a sua emoção. E você vai colocar aí uma frase que se conecte com a tua emoção. Eu estou sentindo que... Escreve uma frase. Já escreve trazendo o que você está escrevendo para o teu corpo. Então, por exemplo, eu estou sentindo que a cada dia eu fico mais saudável quanto mais atividade física eu faço. Por exemplo, quanto mais eu cuido do meu corpo. Então, escreve aí. Eu estou sentindo que... Faz a sua frase. Esse foi o nosso quarto item. Então, de novo, primeiro, princípio, eu sei que. Segundo, traz para a engrenagem, crença, eu acredito que. Terceiro, toma sua decisão, eu decido que, ou eu vou fazer o quê. E quarto, emoção, eu estou sentindo que. E a gente chega no quinto passo, que é a ação. De hoje em diante, eu vou fazer o quê? Você vai definir uma ação simples na sua vida. De hoje em diante, eu vou dedicar, por exemplo, 30 minutos 3 vezes por semana para fazer atividade física. Essa pode ser a tua ação dentro disso. Ou você pode falar, vou caminhar. Se você quiser ser mais específico, que é melhor ainda, você pode colocar aí. De hoje em diante, eu vou caminhar 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Então, escreve a tua frase da tua ação. Escreve aí que a gente vai fazer uma dinâmica com isso tudo agora que você escreveu. Bota tudo aí no papel, escreve, para a gente poder evoluir com isso. Agora, você já tem 5 coisas escritas. O teu princípio, tua crença, a tua decisão, a emoção que você sente e a tua ação que você combinou com você mesmo. Agora que isso está escrito, você vai vivenciar isso. Você já sabe mais ou menos o que você escreveu. Eu vou fazer uma condução bem rápida com você para você vivenciar isso. Se você quiser, pode olhar a frase. Eu só vou pedir para você ler a frase e fechar os olhos, se você precisar ler. Se você já guardou isso, faz tudo de olhos fechados. Pronto? Pronto? Então vamos lá. Fecha seus olhos, respira profundamente, se conecta com você. Lembra ou lê a frase que você escreveu. Eu sei que, eu compreendo que, e fala. Fecha seus olhos e fala essa frase 2, 3 vezes para você mesmo, internamente, com toda a tua energia e disposição. 2, crença. Pega a frase da crença que você escreveu ou que você já lembra aí dentro. Eu acredito que. Fala para você, faz gestos sobre isso, movimenta o teu corpo. Fala na sua mente o que você escreveu para você com toda a sua convicção. 3, terceira frase, sua decisão. Então, vai lá. Fala essa frase para você do jeito que você lembrar, ou lê aí no papel. Eu vou, o que você vai fazer? E fala essa frase com toda a convicção, com toda a tua energia. Fala para você e vai aumentando essa energia dentro de você. 4, emoção. Eu estou sentindo o quê? Pega a tua quarta frase e essa eu quero que você traga para o teu corpo. Respira profundamente, sente isso aí dentro, vivencia isso, fecha seus olhos, respira profundamente isso. 5, a sua ação que você definiu de hoje em diante, de hoje em diante eu vou ler essa frase para você, a sua ação,
mais específica que você colocou e passa ela na sua cabeça. Passa ela na sua cabeça. Passa ela na sua cabeça. De novo, vamos fazer isso tudo e agora mais rápido para você fortalecer isso. Vai trazendo cada vez mais isso para o teu sentimento. É importante você sentir isso. Então, volta para a primeira frase, para o teu princípio. Eu sei que, fala a frase para você com toda a tua convicção. 1, 2, 3 vezes. 2, eu acredito que, fala a sua frase com toda a convicção aí dentro. 3, sua decisão, eu vou, fala para você a frase com toda a convicção. 4, traz para o teu sentimento, eu estou sentindo que, sente, respira profundamente, sente, vibrar no teu corpo o que você está falando. 5, sua ação, de hoje em diante eu vou, fala aquela ação que você colocou, se compromete com isso, repete isso e agora visualiza você hoje ou amanhã fazendo isso que você se comprometeu. Visualiza isso. Agora você já entendeu, a gente fez bem rapidinho. O que eu sugiro para você? Pega depois dessa live esse exercício e faz outras vezes até que você tenha na sua cabeça e consiga fazer tudo isso de olhos fechados, sentindo no seu corpo. Quando você conseguir fazer isso de olhos fechados, sentindo no seu corpo, você está realmente trazendo isso para o teu sentimento. Lembra a neurosemântica? Eu tenho que trazer o significado que eu carrego na mente para a performance. E a performance começa pela minha neurologia. Para esse significado chegar, ele precisa passar pelo meu sentimento para virar ação. Então, o teu dever de casa a partir de agora é fazer isso. Faz esse exercício sozinho aí. Você já sabe o que você tem para fazer. Faz ele até que você vibre com isso e bota em prática aquilo que você combinou com você amanhã no máximo. Ou hoje ou amanhã, vai depender daquilo que você combinou. Faz o movimento que você precisa. Esse movimento, toda vez que você fizer a ação, volta e fortalece o exercício. Você vai criar um loop positivo, você vai gerar um ciclo virtuoso dentro de você para isso funcionar. Então, experimenta aí, depois dá um feedback para a gente. Tá bom? Pergunta, gente, dúvida? Que a gente já está chegando aqui ao final do nosso Inap Talks aqui. Tem mais perguntas, Thay? Tem mais alguma coisa? Não. O pessoal está gostando demais. Botando aqui no chat. Comenta aí como foi a nossa vivência, né, gente? Bota aí para a gente saber se foi útil para vocês, que a gente está aqui sem saber, né? E palestrante, treinador, é tudo parente, gente. A gente gosta de atenção. A gente não está vendo vocês aqui e quer ver. Escreve aí para a gente saber como é que tá. E aí, foi útil? Ajudou um pouquinho? Mais do que isso, escreve aí no chat. Vai praticar isso na sua vida? Sem me enrolar e sem se enrolar? Escreve aí que a gente quer saber. Excelente, Marcelo. Excelente prática. E para quem quiser rever a live, no mesmo link vai ficar disponível, tá? Então, quem quiser fazer o exercício novamente, pausando ela, fazendo aos poucos, sinta-se à vontade. Isso aí. Lembrando que está gravado, então é legal você pegar essa prática. Eu falei aqui mais rápido, pausei pouco, porque a gente tem pouquinho tempo. Mas você, como a Thay falou, você pode colocar isso numa velocidade até mais lenta para você, ou você pode pausar e fazer isso, até que você já faça automaticamente. Quanto mais isso estiver rodando automaticamente, mais forte esse princípio vai para o teu corpo e vai virar prática no teu dia a dia. Experimenta aí, que vai ser um prazer ver você crescendo, e deixa para a gente os teus comentários que a gente quer saber. O pessoal botou aqui, dando feedback que foi muito boa a prática, que vai colocar em prática daqui para frente, que já está fazendo, o pessoal agradecendo. Show, muito legal. E como a gente falou, né, Thay, isso aqui é um pedacinho do que a gente trabalha no AGP. Aí, Thay, se você puder, bota aí para o pessoal que quiser saber as datas aí, quando começa o AGP. Ele é um curso bem bacana, bem direto ao ponto. E como eu falei para vocês, a gente vai aprender 14 práticas dentro dessa linha. E é legal porque ele serve para você vivenciar e trabalhar isso como teu foco, como teu flow, naquilo que você quer para o seu dia a dia. Se você é coach, se você é terapeuta, se você é psicólogo, se você é médico, serve como ferramenta para você aplicar nos seus clientes. Então, ele é bem bacana. E se você já tem PNL, já tem coach, já tem curso de hipnose, ele vai agregar muito, porque ele vai trazer ferramentas diferentes. É um curso curto e muito eficaz.
um curso mais específico para você trabalhar a mente da pessoa. Então, ele é muito mais você mapear a mente, entender o que está acontecendo no nível mental, para poder colocar isso em prática. E depois, qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar questões aqui para a gente, que vai ser um prazer responder. Show, Marcelo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. Sempre um prazer, gente. Beijo no coração de todos. A gente se encontra na próxima. Tem alguns que eu estou vendo que estão por aqui que deviam estar lá no curso que a gente vai ter agora de hipnose. Então, vai lá para o curso agora, quem está fugindo da revisão da hipnose, que eu já estou indo para lá para a gente continuar lá o curso. Fiquem na paz. Um grande abraço para todo mundo.